A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, à amada igreja, ao seu pastor Hélito, a qual tenho grande carinho, né? Fomos contemporâneos de seminário, aprendemos juntos, então faz muito tempo que nós somos amigos. E para mim é um prazer, é uma alegria poder contribuir com esta igreja neste mês da família, né? Nesta conferência da família. E o tema que nós queremos falar com os irmãos, queremos compartilhar com os irmãos é sobre Filho, o meu ídolo. E essa mensagem, esse sermão, ele está fundamentado na vida de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Então vai desde o capítulo 25 até o capítulo 28. Mas para otimizar o tempo, eu quero ler apenas os versículos 27 e 28 de Gênesis. Gênesis 25, versículos 27 e 28 diz assim: Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer e de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Meus queridos, os filhos são bênçãos de Deus. O Salmo 127, versículo 3, nos declara: Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Isso nos revela, como diz aqui os Salmos, que os filhos são dádivas do Senhor. Então, como então essas bênçãos podem tornar-se o nosso ídolo? Você pode estar perguntando, isso não é um exagero seu, pastor? Infelizmente não. Queria dizer que não. Mas quando nós definimos o que é um ídolo, nós entendemos muito bem o que isso significa. Na concepção bíblica, um ídolo ele pode tanto ser externo como uma imagem, como também ele pode ser interno, algo do nosso coração. Ezequiel 14, versículo 3, vai nos dizer que os sacerdotes de Israel, eles tinham ídolos dentro do seu coração. Entretanto, você ainda pode questionar: meu filho é uma coisa boa dada por Deus. Como ele poderia ser um ídolo? Timothy Keller, comentando esta passagem, ou essa passagem que nós acabamos de ler, ele vai dar o seguinte comentário. Ele vai dizer que o sentido dessas palavras é que o coração do homem toma coisas boas e a faz delas seus bens últimos, né? E continua ele: nosso coração as diviniza como se fosse o centro de nossa vida, porque achamos que elas podem nos dar significado, proteção, segurança e satisfação se alcançarmos. E meus amados e minhas amadas, a história de Isaac e Rebeca ilustra exatamente isso, como coisas boas dadas por Deus, como bênçãos dadas por Deus, podem ser transformadas em idolatria. O autor de Gênesis nos mostra que Rebeca e Isaac eram um casal apaixonado e eles não podiam ter filho. Então, o texto nos fala em que Isaac ele ora ao Senhor e pede para que o Senhor abra a madre de Rebeca. O Senhor atende a oração de Isaac e Rebeca passa a ficar grávida de gêmeos. E ainda no ventre dela, ele revelou que haveria esses dois gêmeos e que tinha um plano para cada um deles. Ele nos declara que este plano seria que o mais velho, que seria Esaú, e seus descendentes iriam servir a Jacó
e aos seus descendentes. Porém, quando nós lemos ou relembramos aqui o texto de Gênesis capítulo 25, versículo 27 e 28, percebemos que Esaú tornou-se o preferido de Isaac e que Jacó tornou-se o preferido de Rebeca. Essa preferência, meus amados, elas geraram dois problemas. E que esses dois problemas eles podem ilustrar ou podem alertar todas as nossas famílias. O primeiro deles é que idolatrar um filho pode gerar desarmonia no âmbito familiar. Como nós falamos, essa desarmonia no âmbito familiar, ela pode ser vista tanto na relação do casal, como também na relação dos filhos. No caso do casal, a preferência de Isaac e Rebeca fez com que eles colocassem, no caso de Isaac e de Rebeca, colocaram os dois em lados opostos. O amor e o respeito que tinha um pelo outro. Quando nós lemos a narrativa, quando o servo Eliezer traz Rebeca, de longe Isaac a contempla, ela contempla Isaac, ela, como costume, coloca o véu, se cobre o véu, e o texto diz que Isaac amou profundamente Rebeca e foi consolado da morte de sua mãe. Esse amor de um casal, esse respeito de um casal, por causa do favoritismo que cada um tinha por um dos filhos, vai ser maculado. E o texto vai nos dizer, meus amados, que este amor ele foi, de alguma maneira, diminuído, maculado. O texto não é claro ou não nos deixa explícito como isso atingiu o coração de Isaac. Podemos apenas deduzir a partir do que nós encontramos em Rebeca. O texto vai dizer que, o narrador deste livro vai nos dizer, meus amados, que com o tempo, por causa desse favoritismo, Rebeca, ela quer enganar o esposo que ela tanto amara, o esposo que ela encontrou o favor de Deus, o esposo que ela abandonou a família, abandonou a sua terra para viver por todo sempre, até o fim da vida. Ela agora, tempos depois, os filhos já adultos, o seu favoritismo por Jacó faz com que ela planeje e engane o seu esposo. Isaac, por outro lado, meus amados, o que nós encontramos, ele desejando dar a bênção a seu filho Esaú, seu filho mais velho, dar a bênção da primogenitura. Lembrando que a bênção da primogenitura no Oriente Médio, no conceito bíblico, implicava de que aquele que tinha a bênção da primogenitura era aquele que iria herdar a herança ou a maior parte da herança do seu pai. Iria ser o chefe, o líder da família. E Isaac, por amor ao seu filho, amou seu filho mais velho, ele agora quer fazer isso, dar essa primazia por causa deste afeto. Meus queridos, essa predileção idólatra também parece dividir os irmãos. Enquanto Saul era um homem altamente egoísta, Jacó era cínico. E nós encontramos no texto bíblico Esaú, ou melhor dizendo, Jacó enganando ou tentando enganar ou enganando o seu irmão duas vezes. Primeiro, quando nós encontramos Esaú vindo da caça, cansado, com fome, ali Jacó o engana e compra a ele o direito de primogenitura, o direito de ser o herdeiro, de ser o chefe, o líder do clã.
Mas nós também encontramos o filho mais velho, egoísta, onde ele desvaloriza as coisas espirituais e mais tarde, quando Isaac abençoa Jacó no lugar de Esaú, encontramos esse Esaú que estava cheio de egoísmo, estava cheio de si, cheio de orgulho, que havia sido cultivado o sentimento de ser o chefe, o líder, queria receber as bênçãos da primogenitura, veio o coração cheio de ódio e desejoso de matar o seu irmão. Sim, meus queridos, houve desarmonia neste lar como fruto da idolatria dos pais pelos seus filhos. Uma outra consequência que nós vemos nesse texto é que o filho mais velho passou a ser a causa da tristeza dos seus pais, porque Esaú passou a escolher de maneira errada mulheres para ser suas esposas, e isso trazia pesar, trazia tristeza, trazia problema para tanto Isaac quanto Rebeca. Então nós vemos agora um filho que é preferido, que é privilegiado, que é favorecido, tendo o coração orgulhoso, egoísta, querendo dar vazão aos desejos, como aconteceu lá no caso do ensopado, agora na escolha de mulheres para si. Mas também encontramos um filho que foge de casa para não ser morto, vai para longe e agora passa a viver distante dos seus pais. Consequências de um favoritismo exagerado, idólatra ou quase idólatra. Quando nós olhamos para essa história, meus amados, para essa história da família patriarcal israelita, nós temos uma grande lição. É que nós precisamos amar e cuidar profundamente dos nossos filhos. Isso é uma verdade bíblica. Temos que amar e cuidar profundamente dos nossos filhos. Porém, nós precisamos ter cuidado para que este amor e cuidado não os torne o centro da nossa vida, a satisfação de nossa vida. Eu sei que algumas mães e alguns pais dizem a frase que eu vou dizer agora apenas talvez como uma força de expressão, mas outros dizem talvez como uma expressão da idolatria ou da satisfação de ter o seu filho, quando eles dizem: o meu filho é meu tudo, o meu filho é minha vida. Por mais que na boca de alguns essa frase seja apenas uma força de expressão para realçar, para enfatizar o amor profundo que ele tem pelos seus filhos, em boca de outros expressam a idolatria, a satisfação que eles têm nos seus filhos. Como os seus filhos são o centro de sua vida, como os seus filhos são a razão do viver deles. Meus queridos, se isso acontecer, nós não apenas iremos estragar os nossos filhos. Você não apenas vai estragar os seus filhos, mas você pode estragar a sua família e também o seu casamento. Tome muito cuidado com isso. Vimos aqui a família patriarcal. Tempo depois, agora no primeiro século, nós encontramos uma outra família. Uma família que foi gerada a partir da descendência de Jacó, a partir da descendência de Isaac. Ou poderíamos dizer, de Abraão, Isaac e Jacó. Agora no primeiro século. Encontramos a família, uma outra família, e que, apesar de ter vindo dessa descendência, desse grupo de idolatria, há uma grande diferença nessa família. E sabe qual é a grande diferença nessa outra família? É o filho. Um filho que jamais poderia ser um ídolo. Sabe por que esse filho jamais poderia ser um ídolo? Porque esse filho é o próprio Deus em forma humana. É o Deus em se feito homem.
o Deus que veio para trabalhar no coração das famílias. Deus tinha dito de que, por meio de Abraão, ia abençoar todas as famílias da terra. E percebemos, meus amados, que a família de Abraão, os seus descendentes, não foram exemplos de um bom relacionamento familiar. Mas agora nós temos uma família que tem um filho que não pode ser idolatrado porque é o próprio Deus. E ele veio para revelar o amor do Pai Celestial. E por isso, quando nós encontramos esse menino, quando tinha 12 anos de idade, ele e seus pais foram a Jerusalém. E seus pais ali, talvez envolvidos com algumas situações, eles voltam para sua casa e esqueceram o menino Jesus, que tinha apenas 12 anos de idade, estava na pré-adolescência. Quando eles lembram, eles correm e procuram Jesus. Quando chegam lá, encontram Jesus entre os mestres da lei, entre os mestres judaicos, entre os rabinos. Ali ele estava conversando com eles, trocando ideias. E aqueles homens ficam profundamente admirados com a sabedoria daquele menino. Mas quando os pais se aproximam deles e indagam: filho, por que você fez isto? Fizestes assim conosco? E a resposta do menino Jesus, daquele adolescente Jesus, foi: por que me procuraste? Não sabias que cumpria estar na casa do meu pai? Esse texto se encontra em Lucas 2, versículo 48 e 49. A resposta do menino Jesus pode nos parecer um pouco arrogante, a rebeldia de um adolescente ou de um pré-adolescente. Mas na verdade não era isso, meus amados, meus queridos irmãos e irmãs. Na resposta de Jesus estava alguém que sabia quem deveria estar no centro da vida dele. Não somente na família de um filho, não somente na vida de um filho, mas na vida da família, na vida dos pais. Ou seja, Jesus, quando disse: não sabias que cumpria estar na casa do meu pai? Ele está dizendo: olha, você não sabe que o Pai é o centro da minha vida? A vontade dele é o centro da minha vida? Ele está convidando os pais dele, humanos, a refletirem de que o Pai, Deus, deve ser o centro da família e nenhum outro. Porque se algum outro for o centro de nossa família, nós caímos na idolatria. Portanto, meus queridos, não há outra cura para a desarmonia do lar. Uma desarmonia que é provocada pelos ídolos do coração, como filhos, por exemplo, que é o tema da mensagem de hoje. Não há outra maneira a não ser que o Filho amado de Deus precisa ser o centro último, o centro da sua vida, a satisfação última, a alegria última do seu lar. Se você deseja que haja harmonia no seu lar, Jesus precisa ser a alegria do seu lar, a satisfação do seu lar, o centro da sua vida, o centro da vida dos seus filhos. Você deve amar profundamente os seus filhos, mas eles nunca devem ocupar o lugar que pertence a Deus. Eles nunca devem ocupar a alegria que pertence somente a Deus. Eles nunca devem produzir uma satisfação, uma alegria, um bem-estar que só Deus produz, que só Cristo produz. Se isso acontecer na sua vida, amado pai, amada mãe, e talvez amado filho, que talvez alguns filhos também fazem dos seus pais o centro de sua vida. Mas nossa mensagem especial é para aqueles que são pais, para aqueles que um dia vão ser pais.
sejam pais biológicos, sejam pais de coração ou responsáveis por alguém, é que se você colocar Cristo como centro de sua vida, além de não haver ídolos no seu lar, além de não ter desarmonia do seu lar, você não cairá no outro problema, que quando um filho ou qualquer outra coisa é o ídolo do nosso coração, pode acontecer. Porque se um outro problema quando nós pomos, ou quando nós colocamos, quando nós idolatramos um filho, é gerar desarmonia na nossa relação com Deus. Meus amados, infelizmente o favoritismo idólatra já não estava presente, já estava tão presente naquela família patriarcal, na vida de Isaac, na vida de Rebeca. E isso provocou uma desarmonia no lar deles. Na verdade, meus queridos, a idolatria já é uma consequência da quebra de nosso relacionamento com Deus. Nós passamos a construir ídolos em nossa vida. Nós fazemos dos nossos filhos o nosso ídolos ou qualquer outra coisa como a satisfação como centro de nossa vida quando nossa relação com Deus está quebrada. E falo isso até mesmo para cristãos, porque aqui nós temos um casal que tinha um relacionamento com Deus, que faziam parte do pacto de Deus, faziam parte da aliança de Deus. Mas mesmo assim, deixaram que o filho ídolo ou ídolo filho ocupassem o lugar que pertencia unicamente a Deus. Eles estavam em idolatria. No caso do lar de Isaac e de Rebeca, meus amados, esse desequilíbrio é enfatizado na forma como Rebeca ela vai manipular o plano de Deus na vida, não só Rebeca, mas também Isaac, na forma como eles vão manipular o plano de Deus para a vida dos seus filhos. Este plano de Deus ele foi revelado para eles quando ainda ambos estavam no ventre de Rebeca. E Deus disse a ela de que dentro do ventre dela havia gêmeos. Só que o que aconteceria? Mudando a perspectiva, mudando o plano, mudando a tradição humana, Deus inverte. Na tradição humana, quem deveria ser o herdeiro, quem deveria ser o líder da família, quem deveria ser o descendente do Cristo, no caso daquela família, seria o mais velho, o que nasceu primeiro, no caso Esaú. Mas Deus inverte a vontade, Deus inverte a tradição, a perspectiva humana e escolhe o mais jovem. E o texto vai enfatizar que essa escolha de Deus não se deu, pelo menos o apóstolo Paulo no capítulo 9 de Romanos vai dizer que essa escolha de Deus se deu em um momento onde eles não fizeram bem nem fizeram mal, mas foi uma escolha soberana de Deus. Deus soberanamente escolhe um em detrimento do outro, sem levar as obras deles em consideração, mas apenas por um ato soberano. Em outro texto, em outro momento, Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 15, se não me engano, vai dizer de que Deus não escolheu Israel porque eles eram melhores, ou mais numerosos, ou mais fortes do que outras nações, mas porque Deus os amava. Deus amou a Israel. E por amor aos patriarcas. Deus escolheu Israel por amor aos patriarcas. Então Deus ama para depois escolher. Então Deus amou Jacó e escolheu Jacó e não Esaú. Mas, meus queridos, o que nós percebemos aqui, que é que a predileção ou favoritismo de Isaac pelo filho mais velho fez com que ele desejasse manipular o plano de Deus
ao ponto de querer abençoar com essa bênção da primogenitura, dar essa herança a Esaú, dar essa linhagem que mais tarde sugeriu Cristo ao filho mais velho. Então ele, em detrimento, contrariando o plano de Deus, ou contrário ao plano de Deus, ele queria transferir para o seu ídolo, para o seu filho, mesmo sabendo que essa não era a vontade de Deus. Ele tenta agora manipular e dar a bênção aos seus filhos. Já a mãe, já Sara, ela tenta cumprir a vontade de Deus por meio do engano e por meio da manipulação. Perceba que Rebeca, por mais que ela estivesse certa, meus amados, quanto ao plano de Deus para a vida de Jacó, a sua motivação e os seus métodos, ou o seu método, estava errado. Ambos estavam colocando o seu filho favorito, o filho favorito de cada um deles, acima do amor de Deus. Deus deixa de ser o centro para ser os seus filhos. Mesmo Rebeca, que estava querendo levar Jacó a cumprir o plano de Deus, mas ela não faz isso por amor a Deus, ela faz isso por motivação errada, ela faz isso porque Jacó era o seu filho predileto. Essa era a motivação errada, por isso que ela usa métodos errados. Isso ilustra duas atitudes idolátricas ou idólatras. Uma delas, que foi o caso de Isaac, e talvez possa ser o seu, eu não sei, é que uma atitude idolátrica ou idólatra, ou quando nós fazemos o filho nosso ídolo, é querer cumprir a própria vontade, a nossa vontade, a sua vontade na vida do filho, mesmo que isso contraria a vontade de Deus. Se essa é a sua atitude, perceba de que você está fazendo do seu filho um ídolo. Porque para você é muito mais importante a sua vontade ser cumprida na vida do seu filho, a sua satisfação, você vê aquilo se cumprir na vida do seu filho, do que a vontade de Deus para a vida dele. Tome cuidado com isso. A outra é aquela que, apesar de enxergar o plano de Deus para a vida do filho ou para a vida do filho, mesmo assim, o idolatra tanto que não confia na providência de Deus. Não confia que Deus vai procurar, que Deus vai cumprir o plano dele. Que os planos de Deus não podem ser frustrados, como diz Jó. E aí você procura realizar as coisas do seu próprio jeito, sem submeter-se à vontade de Deus, sem confiar na providência de Deus, porque as coisas não estão andando do jeito que você planejou, ou daquilo que você achava que Deus queria, ou do rumo de Deus. Você procura agora fazer do seu jeito. Perceba que esses dois genitores estão amando mais os filhos do que a Deus. Então, quando você tenta fazer os seus planos, mesmo que você sabe que esse contraria os planos de Deus, quando você deixa de confiar em Deus, na providência de Deus, e tenta realizar as coisas do seu jeito, você está amando mais os seus filhos do que a Deus. E isso está fazendo com que no seu coração o seu filho seja um ídolo. Por isso que o mais importante é a satisfação, é a sua satisfação com o seu ídolo. É vê-lo satisfeito, alegre, isso traz alegria no seu coração. Se você é esse tipo de pai, se você é esse tipo de mãe, a única maneira que você tem para libertar-se desse favoritismo exagerado é ir até a cruz.
Nela você encontrará o Filho amado de Deus, o qual mesmo diante da dor e do sofrimento se alegra, se deleita na vontade do Pai. E sabe qual é a vontade? Qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que eu e você como pai, você como mãe, você como filho, você como filha, seja resgatado dessa idolatria. Seja liberto da idolatria do seu coração. Liberto deste amor. Saiba de uma coisa. Só quando Cristo assume o lugar de Senhor na sua vida é que a idolatria perde espaço na sua vida. É aí que o amor que você tem pelo seu filho, o amor que você tem pela sua filha, vai ser um amor normal, um amor grande, mas nunca ao ponto de tirar o lugar de Deus, que pertence somente a Deus. Meus amados, Rebeca e Isaac tiveram que se decepcionar com o filho mais velho e tiveram que experimentar a distância do outro filho para entenderem que o amor deles pelos filhos, ou o amor dele, no caso de o amor exagerado de Isaac por Esaú, e o amor exagerado de Rebeca por Jacó, não deveria ser maior do que o amor que eles têm ou tinham por Deus. Porque caso contrário, isso era fazer dos seus filhos um ídolo. Mas é na cruz que nós somos libertos. Nela encontramos o amor do Pai, demonstrado por meio do Filho amado por nós. Por isso, se você está lutando contra a idolatria do seu filho, se você percebe que você está tendo um favoritismo exagerado, que isso tem causado problema no seu lar, tem causado problema no seu casamento, tem causado problema entre os seus filhos, saiba de que você precisa ir até a cruz e se entregar ao Filho amado de Deus. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Seu filho é realmente o seu ídolo? Faça uma reflexão, faça um autoexame. E se você perceber de que o seu filho é a coisa mais importante de sua vida, ao ponto de estar destruindo a relação entre você e seu esposo, se seu filho é mais importante do que você, ao ponto de você estar perdendo a relação com Deus, se isso está causando conflito entre o seu filho e outro filho ou outra filha que você tem, se está trazendo conflito no seu lar, vá à cruz. Meus amados, eu queria nesse instante contar um testemunho pessoal. Eu e minha esposa somos casados há mais de 10 anos. Nós não temos filhos. Mas durante muito tempo, não temos filhos porque, por problemas de saúde, nós não podemos ter. Mas por muito tempo eu queria ter um filho. Mas mesmo não tendo um filho, o meu coração era um coração idólatra. Porque eu queria ter um filho. Porque eu queria que ele cuidasse de mim na velhice. Tinha medo de chegar à minha velhice e não ter ninguém para cuidar de mim. Mas o Senhor Deus me fez entender que a mãe, que apesar de ter seus filhos, eles não cuidam delas. Na minha igreja,
há filhos que não cuidam dos seus pais. Talvez na sua igreja há filhos que não cuidam dos seus pais. Então Deus fez-me entender de que havia um ídolo no meu coração, mesmo de um filho que não existe, ou de um filho que pode vir existir, talvez adotando, sendo filho do coração. Mas Deus fez-me entender de que quem iria cuidar de mim, ou quem vai cuidar de mim na minha velhice, é Ele. E Ele vai providenciar todos os meios para cuidar de mim. É nele que eu deveria colocar a minha confiança. Deus me fez ir à cruz, olhar para o Filho amado dele, que estava sendo dado por mim, por você, para arrancar esse ídolo do meu coração. Hoje Deus quer arrancar o ídolo do seu coração. Se é o seu filho, Ele quer arrancar. Se é outra coisa, se é outro alguém, Ele quer arrancar hoje do seu coração este ídolo. Ele quer ser o seu Deus. E a única maneira de você fazer isso é por meio da cruz. Se você deseja isso, se você quer isso para você, eu te convido agora a orar comigo. Esta oração não é mágica, mas é uma oração de entrega a um Deus que desceu dos céus e fez na cruz para se encontrar comigo, se encontrar com você e tirar os ídolos do nosso coração. No caso especial da mensagem de hoje, o ídolo do filho. O filho como nosso ídolo. Então ora comigo. Se você hoje é tocado pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo hoje está não apenas te convencendo, mas está te atraindo de maneira graciosa a se render a Cristo, a tirar os seus erros, ore comigo agora. Pai Santo e Pai Bendito, quero te louvar, Senhor Deus, pela vida desses pais, desses filhos, ó Deus. Quero te rogar, Senhor Deus, para que a tua graça continue atraindo, continue conduzindo, Senhor Deus, essas famílias, esses pais, arrancarem, Deus, dos seus corações os ídolos, sejam eles filhos ou qualquer outra coisa. Conduza-os, ó Deus, até a cruz, e ali eles vejam, Deus, o teu Filho amado, que foi dado, Deus, em nosso lugar, para arrancar do nosso coração todo o ídolo, Senhor Deus. E assim, ó Deus, encontrarmos em Ti o único Deus verdadeiro. Pai Santo e Pai Bendito, nos cura, Senhor Deus, de toda a idolatria, de maneira especial, como a mensagem hoje fala, de favoritismo exacerbado, que tem nos distanciado de Ti e tem causado conflito, Senhor Deus, na nossa família, entre os nossos filhos, entre os casais, ó Deus. Faça isso para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus opere um milagre na sua vida. Amém.